Boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de vocês, obrigado pelo convite. Prazer rever o Edson, o Labre. Parabéns realmente aí para o nosso amigo que investiu o seu tempo. O Valdinei segurou isso na última hora, pegou, arrumou essa sala. Foi realmente um trabalho notável. Você está de parabéns. E todo mundo que ajudou, e vocês que estão presentes aqui. Eu sempre digo como é difícil a gente reunir pessoas num auditório, né? 40 pessoas, aqui tem um número bastante expressivo, o auditório está praticamente cheio. Como é difícil a gente realizar um evento como esse, né? E pensem que os professores dispõem dessa plateia, dessa audiência cativa, 5 dias por semana, todos os dias. São 200 dias por ano. Vejam o poder que tem aquela corrente de pensamento, aquele partido político, aquela ideologia que controla o sistema educacional. Nós estamos aqui falando de ideologia, estamos pregando, o Edson pregou, fez um discurso forte, político, ideológico. O Labre é a mesma coisa. E imagine um professor que possa fazer isso todos os dias, usando a sala de aula. O Estado provê a audiência para ele e ele se aproveita daquilo, não para transmitir conhecimento científico, mas para fazer a cabeça dos alunos da mesma maneira que nós, legitimamente, não me referindo ao Edson, estou me referindo ao Labre, legitimamente estão tentando fazer a cabeça de vocês. Vocês estão aqui porque querem. Ninguém é obrigado a escutar o que eles estão falando. Mas os alunos são obrigados a escutar o que o professor fala. O Estado obriga os pais a mandar seus filhos para a escola. O aluno que sair o pai que não mandar o filho para a escola, ele pode ser preso. Ele pode perder o poder familiar. Então, vejam, é uma vantagem imensa. Uma vantagem, vamos dizer, do ponto de vista da democracia. Você ter uma audiência cativa, milhões de pessoas, existem 50 milhões de estudantes no Brasil. Vocês já imaginaram o poder de fogo que esses partidos têm quando eles se apropriaram dessa máquina imensa, né, que é paga com os nossos recursos, né? E é contra isso que nós lutamos no Escola Sem Partido. Porque isso não é apenas, não só porque isso fere a liberdade de consciência e de crença daqueles indivíduos que são obrigados a ter presença, a escutar o discurso dos professores, mas é também porque isso representa uma imensa fraude à democracia. Né? São partidos que disputam o poder na sociedade, mas que se apropriaram da máquina do Estado para trapacear o jogo democrático, para desequilibrar esse jogo em seu próprio benefício. É isso que eles fazem com o sistema educacional. Né? Existem 2 milhões de professores no Brasil e uma boa parte deles, não sei quantos são, não sei se é mais de 50% ou se é menos de 50%, há controvérsia sobre isso, eu sou bastante pessimista, e uma boa parte desses professores se dedica a promover uma determinada ideologia, né? A promover a ideologia da esquerda. E usam a máquina do Estado para fazer isso, desequilibrando o jogo político em seu próprio favor e sabotando, trapaceando o jogo democrático. Bom, gente, é isso. O Zé Dirceu falou que a pior ameaça que nós vamos viver, estava se referindo ao petismo, estava se referindo à esquerda, é o Escola Sem Partido. Então, esse é o movimento, esse é o meu cartão de visitas quando eu quero falar sobre o papel do Escola Sem Partido na guerra cultural. O PT, nessa guerra cultural, a esquerda ocupou o topo da colina. Eles estão numa posição privilegiada do ponto de vista bélico. Nós temos aqui um comandante da Marinha. Eles ocuparam o topo. Meu tio Jobá está aqui prestigiando essa palestra. E eles ocuparam o topo da colina. Então, é uma posição privilegiadíssima. Então, quando o Zé Dirceu aparece e diz e declara que o Escola Sem Partido é a pior ameaça que a esquerda vai viver, eu fico absolutamente lisonjeado com isso, evidentemente, e tranquilo com relação
a eficácia daquilo que nós estamos querendo fazer. É como se o câncer tivesse aparecido para apontar a cura do câncer, para indicar a cura do câncer. O Escola Sem Partido é a cura desse câncer, que está operando a educação, envenenando o ambiente escolar e trapaceando, sabotando a democracia brasileira. Isso começou, esse trabalho de ocupação de espaços, pode passar esse começou na década de 70 no Brasil, quando as ideias do Gramsci começaram a se espalhar na esquerda. Ideias que são extremamente inteligentes e verdadeiras do ponto de vista estratégico. Quem domina a cultura, domina a democracia. Não é? Quem conquistar a hegemonia, conquista a democracia. Aliás, nesse vídeo, o Zé Dirceu fala sobre que a educação é aquele local onde você vai formar o coração e as mentes das pessoas. E aí o Gramsci viu isso com clareza. Ele está correto, as ideias dele são verdadeiras, embora ele esteja usando isso para promover uma ideia macabra, que é a ideia do comunismo, mas aquilo funciona. Tanto funciona que nós estamos vendo como é que está o Brasil hoje, né? No Brasil, essas ideias foram implementadas pelo petismo, pelo PT, e por esse cidadão que vocês conhecem. O próximo slide, por favor. E aí essas ideias foram implementadas pelo patrono da educação brasileira. Né? O fato de Paulo Freire ser o patrono da educação brasileira já é o resultado da hegemonia conquistada pela esquerda. Então, é como que um atestado, né, de conquista da hegemonia. A certidão vamos dizer, o ato que certifica a conquista do topo da colina. Então, pode passar, por favor? Por que o domínio do sistema educacional é tão importante, né? É porque dali saem todas as profissões, né? Saem os artistas, políticos, psicólogos, professores, jornalistas, publicitários. Quem mencionou aqui, a publicidade também veicula uma determinada mensagem ideológica. Saem os advogados, juízes, promotores, ministros do Supremo Tribunal Federal. Todo mundo sai do sistema de ensino, passa pelo sistema de ensino. Então, ocupar o sistema de ensino não é apenas fazer a cabeça dos estudantes. Não é? É fazer a cabeça de toda a sociedade. E é isso que a esquerda vem fazendo há 40 anos no Brasil, geração após geração. Isso é muito grave, evidentemente, atinge também a classe empresarial, a classe que se beneficia do sistema capitalista, é atingida, né, por essa doutrinação e por essa propaganda ideológica que é feita dentro das escolas. Inclusive os herdeiros dos empresários, né? Aquelas pessoas que têm os meios para realizar as ações políticas dentro da sociedade. Então é uma conquista que abrange praticamente todas as esferas da sociedade. Pode passar? Eu cito um exemplo, um movimento Todos pela Educação. Vocês se conhecem, é um movimento do establishment educacional brasileiro, que é patrocinado, por exemplo, né, pela Fundação Bradesco, pelo Itaú Social, pela Fundação Lehman, pela Fundação Telefônica, Vivo, Instituto Natura, Península, Unibanco, Itaú BBA, Milu Vilela, apoiadas por Burger King, Editora Moderna, Família Johann Peter, da Gerdau, e outros, Fundação Roberto Marinho, Gol, são uma grande parcela do PIB brasileiro, apoia este movimento chamado Todos pela Educação. Em 2017, se não me engano, houve uma audiência pública na Câmara dos Deputados sobre Escola Sem Partido, e um dos convidados para falar era um representante do Todos pela Educação. Era um jornalista que tinha uma função lá dentro desse movimento. Pode passar, por gentileza. Então, ele apresentou, quando ele estava falando contra o Escola Sem Partido, era um representante do movimento Todos pela Educação, falando contra o Escola Sem Partido. Ele apresentou um slide, e ele imputava ao Escola Sem Partido a ideia de transformar
as escolas em instituições apolíticas, né? O que não é verdadeiro, ou é verdadeiro apenas num determinado sentido. Mas ele conclui, ele faz a pergunta, né, de que serviria uma escola acrítica e apolítica. A nossa escola, a escola que nós defendemos, ela é apolítica, tanto quanto possível apolítica, mas não é acrítica de maneira nenhuma. A escola defendida pela Escola Sem Partido é uma escola crítica. Mas ele imputa essa inverdade, ele mente a respeito disso. Mas a pergunta é a seguinte, ele responde a pergunta da seguinte maneira: serviria basicamente para conservar o status quo de uma sociedade desigual e sujeita a uma única ideologia, aquela que mantém a elite atual no poder. De quem que ele está falando, afinal de contas? O salário que ele recebe é pago por essa elite. Este movimento é bancado por essa elite que ele quer destruir. Veja, que ele quer destruir. Ele acha que o sistema de ensino tem que ser usado para destruir essa elite. A elite que financia o movimento para o qual ele trabalha. Esse é o establishment educacional. Esses são os educadores que tomam o dinheiro dos empresários. Então, muito perturbador, realmente, você ver um movimento que tenha este viés sendo patrocinado pelas suas vítimas, né? É aquela história do Lenin, que dizia que o Lenin dizia que o empresário vai vender aos comunistas a corda com a qual eles serão enforcados. É literalmente isso. Então, é muito sério essa questão, porque a própria cabeça do empresário vai ficando confusa em relação aos fins da educação, né? E ele quer sair bem na foto, ele não quer ele acha importante que a imagem dele seja uma boa imagem perante a população, então ele põe o dinheiro dele nessas iniciativas. Isso é muito sério. Pode passar? Então, qual é o quadro da educação no Brasil, né? Eu falei que existem 2 milhões de professores no Brasil e que eu não tinha muita certeza sobre que percentual desses professores poderia ser considerado, poderiam ser considerados militantes, né? Professores militantes a favor da esquerda. Então, em 2007, foi feita uma pesquisa, sempre apresento essa pesquisa, pelo Instituto Census. 3.000 pessoas foram ouvidas, entre professores, estudantes e pais de estudantes. Aí perguntaram aos professores da educação básica se o discurso deles em sala de aula era um discurso politicamente engajado. Ou seja, se eles usavam a sala de aula para fazer proselitismo ideológico ou político. E 80% desses professores responderam que sim, que seria, às vezes, engajado ou então politicamente engajado sempre, né, imagino eu. E, de fato, esse número corroborou, na época, a percepção que nós tínhamos deste fenômeno, né, do fenômeno do uso das escolas para fins de propaganda ideológica, política e partidária. Pode passar? Então, eu quero mostrar para vocês o seguinte, que falando sobre o papel do Escola Sem Partido na guerra cultural, né? Por que é tão importante o trabalho feito, a pauta do Escola Sem Partido na guerra cultural? Porque a esquerda domina esse território. A esquerda está, como eu disse, no topo da colina. Ela tem o domínio desse território. Nós não temos nada. A direita, os conservadores, os liberais, não têm entrada no meio educacional. Eu quero mostrar algumas imagens para vocês. Pode voltar? Algumas imagens do campo de batalha nessa guerra cultural dentro das escolas e universidades. Veja, a guerra cultural é travada em toda a sociedade. É travada nos meios de comunicação, nas redes sociais, nas igrejas, enfim, numa infinidade de campos de batalha. E um dos principais efetivamente, a educação. Então, vamos ver algumas imagens da situação da guerra cultural dentro desse campo de batalha. Pode passar. Essa é uma palestra
do Boulos, do Guilherme Boulos, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Vejam, um ginásio, nós entramos, Escola Sem Partido, fez uma representação ao Ministério Público Federal contra esse fato, denunciando a prática de improbidade administrativa. Vejam a quantidade de estudantes. Pode passar? Aqui, Guilherme Boulos, cercado por uma multidão de estudantes dentro desse instituto. Tentem imaginar um político de direita, por mais popular que seja, que fosse capaz de arrastar essa quantidade de pessoas, que fosse possível entrar e sair vivo de uma universidade, né? Entrar e sair vivo de uma universidade e estar cercado de uma quantidade como essa de estudantes. Pode passar? O mesmo Boulos na Unesp, em São Paulo. Nesse caso, ele não está usando um auditório, nem um ginásio. Ele está num descampado dentro do campus da Unesp. Vejam, eu se fosse o Boulos, ia ter essas fotos todas no meu quarto, porque é maravilhoso você conseguir arrastar essas pessoas todas para um ato como esse. Pode passar? Aqui, na UERJ, né, Marcelo Freixo e o pessoal do... Olha a quantidade de estudantes ali lotando um auditório. Você estava lá, foi expulso de uma da UERJ por causa disso. Eu fui com a camisa do Bolsonaro, mas me chutaram lá. Pode passar? O ministro da Educação nomeou o reitor, o diretor do Cefet aqui no Rio de Janeiro. Não foi aquele escolhido pela comunidade escolar, acadêmica ali, era um interventor, uma nomeação pro tempore. Ele foi expulso pelos alunos. Ele foi expulso. E os alunos devidamente mobilizados pelos militantes da esquerda, né, que são professores dentro do Cefet. Então, foi um ato assim, que mostrou claramente que não adianta querer combater este problema de cima para baixo. Esse é um problema que tem que ser combatido de baixo para cima. Qualquer mudança na direção de uma universidade vai ser um fiasco, na minha opinião. E o Cefet mostrou isso. Pode passar? Conseguiu? Então passa aí. Pode ir embora. A gente não vai repetir. É isso aí. Esse é o ambiente dentro do Instituto Federal. Hipnose. Pode passar. Legal, pode parar. É só para mostrar para vocês o ambiente, gente. Pode parar. O próximo slide, por favor. Essa é uma escola pública em Salvador. E essa professora, que talvez seja o professor ou diretora da escola, está comandando também um grito de guerra de Fora Temer. E são centenas de alunos berrando fora Temer, fora Temer, fora Temer. Todas as pautas que o PT determina é que nem apito de cachorro, que a gente não escuta, mas o sindicalista e o professor estuda. Eles vão executando essas pautas assim de maneira absolutamente coordenada, orquestrada. É realmente um trabalho notável, é de tirar o chapéu, o controle e a obediência desses professores, o modo como eles comandam esses militantes dentro das escolas. É tudo assim, uma coisa, parece um coro. É perfeito o negócio. Pode passar? Aqui, alunos, vejam, centenas de alunos aí também no Fora Temer, Fora Temer, Fora Temer, numa escola em Belo Horizonte. Não há espaço para nenhum político de direita, nenhum político conservador nesse ambiente. Não, é inútil a gente tentar sair no braço. Eu vou resumir aqui a ideia. É inútil para os conservadores tentarem ir para o mano a mano dentro das escolas e das universidades. Nós não temos de onde tirar esses professores. Seria necessário fazer uma transfusão de corpo docente, trazer professores de Marte ou de Singapura, né, para substituir os atuais professores. Não há condições de nós travarmos essa luta dentro das escolas e das universidades. Eu me refiro aos conservadores. Pode passar? Ainda por cima, não vou perder tempo então com imagens que na verdade, o impacto delas seria
do vídeo, mas infelizmente não está dando. Então, pode ir adiante um pouquinho, eu vou tentar resumir. O que existe, então, é um círculo vicioso, porque os estudantes... Essa é a máquina, realmente o sistema educacional é uma máquina de formação de militantes. O aluno passa a vida sendo doutrinado, depois uma parte desses alunos volta para o sistema educacional como professor, e ele vai fazer com os seus alunos aquilo que os seus professores fizeram com ele. Ele repete o círculo, repete o ciclo vicioso. Então, como é que a gente quebra esse círculo, né? Como é que a gente rompe isso? Pode passar? O papel da Escola Sem Partido na guerra cultural é romper esse círculo vicioso, né? É fazer com que ele deixe de funcionar e deixe de produzir essas ideias que vão depois se espalhar pela sociedade. Pode passar? Né? E a maneira de fazer isso, gente, é amarrar as mãos dos nossos adversários em uma frente de batalha na qual eles estão vencendo. Resumidamente é isso. Nós não queremos e não podemos ocupar o topo da colina. Se nós quisermos fazer isso, nós estaremos legitimando aquilo que eles fazem. Legitimando politicamente, legitimando até juridicamente. Porque querer enfrentá-los é aceitar essa guerra, e essa guerra é uma guerra ilegal. É uma guerra que prejudica os nossos filhos. A própria guerra prejudica os nossos filhos, porque desvia a educação daquele que deve ser o seu objetivo. A formação, a transmissão de conhecimento, para que as pessoas saibam escrever, saibam ler, saibam interpretar um texto, fazer conta. Então, é para isso que deve servir a escola, e a finalidade da Escola Sem Partido é essa, é despolitizar esse ambiente, é desenvenenar esse ambiente, né? Nós não reivindicamos e não podemos reivindicar aquilo... nós não podemos reivindicar que permanecer de mãos livres quando nós queremos amarrar a mão dos nossos adversários. Seria um absurdo. Seria um completo contrassenso. E se nós fizéssemos isso, a nossa luta ia parar no primeiro passo. Porque eles vão dizer negativo. Enquanto vocês estiverem reivindicando o direito de fazer isso, nós também vamos fazer. Só que se nós partirmos por esse caminho, nós vamos perder. Não tem a menor chance da gente ganhar. A nossa chance, pode passar, é quebrar esse círculo vicioso, pode passar, e fazer isso usando a Constituição Federal, que está do nosso lado. Tudo isso que a esquerda vem fazendo dentro do sistema educacional viola a Constituição Federal. Viola princípios constitucionais como a impessoalidade, a laicidade do Estado, a liberdade de consciência e de crença dos alunos, a liberdade de ensinar, que não se confunde com liberdade de expressão, e todo o direito à educação, o pluralismo de ideias, viola todas essas regras. Tudo isso está do nosso lado. O que nós precisamos fazer para amarrar a mão da esquerda é esfregar a Constituição Federal no nariz deles. É mostrar que eles estão numa situação juridicamente vulnerável. E é isso que a Escola Sem Partido faz. Ele coloca o professor numa situação juridicamente vulnerável. Coloca não, porque ele já está nessa situação. Nós revelamos essa situação juridicamente vulnerável na qual ele se encontra. Nós levamos ao conhecimento dos alunos esses princípios constitucionais. Se nós fizéssemos isso apenas repetindo aquilo que está escrito na Constituição, nós não conseguiríamos nada, porque é impossível uma criança, ou um adolescente, ou pré-adolescente, sei lá, de 12, 13, 14 anos de idade, que já é vítima da doutrinação, é impossível que ele entenda o alcance de um princípio como o princípio da impessoalidade, por exemplo, ou o princípio da laicidade do Estado, ou então o alcance da sua liberdade de consciência e de crença. Ele não sabe interpretar a Constituição e não sabe o que isso representa concretamente naquele ambiente onde ele está, dentro da sala de aula. Agora, se a gente traduz isso para uma linguagem na qual é uma linguagem que eles podem entender, né, o aluno se conscientiza disso. Ele começa a perceber, ele começa a se reconhecer como vítima da doutrinação. Então, isso é que faz a Escola Sem Partido com os 6 deveres do professor. Pode passar. São esses 6 deveres que a gente defende que sejam colocados na sala de aula. Primeiro dever, o professor... Está pequenininho aqui, eu vou ler para vocês. Tudo que está aqui, gente, corresponde àqueles deveres, àqueles princípios constitucionais do slide anterior.
impessoalidade, laicidade, pluralismo de ideias, liberdade de consciência e de crença. Tudo aqui. Agora vamos lá. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Por que um professor não pode fazer isso? Em razão do princípio da impessoalidade. E porque o aluno tem liberdade de consciência e de crença. E ele é uma audiência cativa em sala de aula. Se o professor puder fazer isso, a liberdade de consciência e de crença do aluno, que a Constituição diz que é inviolável, seria letra morta. Evidentemente. Então, um professor que use a sala de aula para fazer isso, que está escrito aqui, para violar esse dever do professor, ele está violando um direito fundamental do aluno, está cometendo um ato ilícito. E ele pode ser denunciado por isso. E se ele souber que o aluno sabe que esse dever existe, ele se segura. Porque ele está sabendo que a sua vítima vai entender que está sendo vítima de uma conduta abusiva. Esse é o mecanismo. E como ele não sabe, dentro de uma sala de aula de 40 alunos, como está pensando cada um dos seus alunos, ele se retrai, naturalmente se retrai. E começa a evitar assuntos mais polêmicos, abordagens mais ideológicas, por prudência, porque aquela história. Todo mundo tem medo. Né? As pessoas que têm um emprego têm medo de perder esse emprego. Então, um professor se cuida. É aquilo que o Labre estava dizendo. Isso já está acontecendo. Graças à disseminação de conhecimento sobre esses deveres do professor. Gente, até muito pouco tempo atrás, era corrente no Brasil a noção, a ideia, de que professores desfrutam de liberdade de expressão em sala de aula. Foi o Escola Sem Partido que mostrou a diferença entre liberdade de expressão e liberdade de ensinar. Sempre, não é à toa que eles chamam, que os nossos adversários chamam o Escola Sem Partido de lei da mordaça. Mordaça significa censura, e censura significa cerceamento à liberdade de expressão. Então, como o Escola Sem Partido, supostamente, está limitando a liberdade de expressão dos professores, uma liberdade que eles não têm em sala de aula, então eles acusam a Escola Sem Partido de censura. Acusam a Escola Sem Partido de mordaça. Mas, se os professores tivessem liberdade de expressão em sala de aula, o Escola Sem Partido seria inconstitucional da primeira à última linha. Porque o professor poderia falar qualquer coisa sobre qualquer assunto em sala de aula. Aliás, ele nem teria de dar aula. Porque a obrigação de dar aula seria uma restrição à liberdade de expressão do professor. Porque o professor poderia dizer, não, hoje eu não vou dar aula, hoje eu não quero dar, hoje eu quero falar de futebol. Se eu tenho liberdade de expressão, eu posso fazer isso. Né? Se eu sou católico, um professor católico, e tenho liberdade de expressão, eu posso chegar e dizer, hoje eu não vou ensinar matemática, hoje eu não vou fazer catequese. Né? Vejam o absurdo que seria se os professores tivessem liberdade de expressão em sala de aula. Evidentemente que eles não têm essa liberdade. Eles simplesmente não seriam obrigados a dar aula. Poderiam passar o tempo todo, de todas as aulas, contando piada, ou fazendo declamando poesia, fazendo qualquer coisa. O segundo dever do professor também é uma decorrência do princípio da impessoalidade. O professor, da liberdade de consciência e de crença dos alunos. O professor não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 8º, se não me engano, diz assim, ninguém será privado de direitos por motivo de crença ou convicção filosófica ou política. Né? Então, nenhum aluno pode ser perseguido pelo fato de discordar das opiniões do seu professor, e nem favorecido por essa razão. O professor deve avaliar, os alunos têm o direito de ser avaliados por critérios acadêmicos, e não podem ser humilhados em sala de aula. Então, vejam, isso está acontecendo. Há muitos estudantes que são humilhados em sala de aula, a gente tem centenas de exemplos que poderia mostrar aqui. Então, novamente, isto, de certo modo, empodera a vítima da doutrinação, né, e fragiliza a posição do doutrinador. Coloca o doutrinador numa posição, se eu falo isso aqui, pode ser que alguém esteja anotando, filmando, gravando. E aí eu fico numa posição, então é melhor não fazer. O professor, numa situação como essa, ele se segura, ele se controla,
e deixa a militância dele para o Facebook, na qual um lugar onde ele tem todo o direito de fazer. Terceiro dever do professor, não fazer propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitar os alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Também um dever que decorre do princípio da impessoalidade, artigo 37 da Constituição. Mas não adiantaria nada falar isso para o aluno. Fazer, estudantes, atenção, o princípio da impessoalidade, ou melhor, a impessoalidade é um dos princípios da administração pública. O que adianta falar isso para um garoto de 15, 16 anos de idade? Não adianta nada. Mas se você disser que o professor não pode fazer propaganda político-partidária em sala de aula, se tiver isso num cartaz, não é, pregado na parede, com a chancela do Estado, veja, nós já podemos colocar um adesivo como esse no caderno dos nossos filhos. O Escola Sem Partido distribui adesivos para os alunos colocarem nos seus cadernos. Mas cadê a chancela do Estado? Não é? Um professor facilmente vai dizer, Escola Sem Partido não é lei, viu, Labre? Daí a importância de nós aprovarmos uma lei, né, na qual o Estado coloque a sua chancela e diga, isto é lei do Estado. Porque, do contrário, o professor já podemos imprimir, colocar no caderno, um adesivo. Mas o professor vai ridicularizar o aluno quando ele tiver com esse adesivo e vai perseguir esse aluno. Agora, se nós colocamos o cartaz na sala de aula, é um ato do Estado, do próprio Estado, um ato de autoridade do Estado, que tá fazendo isso por nós. E aí sim, o professor não vai poder dizer que aquilo não vale. Porque o aluno vai chegar, vale sim, professor, está aqui na lei. Daí a importância. Embora você tenha toda a razão, o que importa mesmo é que as pessoas conheçam esses direitos, conheçam esses deveres, conheçam esses princípios da Constituição e o alcance que eles têm na vida, no dia a dia do estudante. É este conhecimento que, se o professor também tiver, porque os professores também foram muito mal educados, eles receberam este exemplo por parte dos seus professores, né? Então, mas eles também estão começando a ter consciência dos limites éticos e jurídicos da sua profissão. E muitos professores, espontaneamente, já estão segurando a onda. Porque eles estão vendo que isso daqui, antes de ser ilegal, é antiético. É profundamente antiético fazer isso com crianças, com indivíduos que são vulneráveis e, ainda por cima, estão submetidos à autoridade do professor. Quarto dever do professor, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor deve apresentar aos alunos, de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. É até curioso, porque agora virou moda falar o seguinte, quem dizia isso era o Cristóvão Buarque, o pior adversário da Escola Sem Partido no Senado Federal, graças a Deus, não se elegeu. O Cristóvão costumava dizer o seguinte, eu sou contra a Escola Sem Partido, eu sou a favor da escola com todos os partidos. Ele é o rei da demagogia. Eu sou contra a Escola Sem Partido. Pois então, eu sou contra a Escola Sem Partido, sou a favor da escola com todos os partidos. Recentemente, para minha tristeza, quem está repetindo repetiu esse mesmo jargão, slogan, foi o Olavo de Carvalho, para desqualificar a Escola Sem Partido. Fiquei chateado com isso, mas ele tem falado isso. Gente, o que significa escola com todos os partidos? Isso é uma figura de linguagem, evidentemente, porque ou será que nós vamos ter fila, vamos dividir os dias letivos pelo número de partidos, vamos fazer uma agenda, cada dia vai vir um político de um partido, na escola vai ter... É isso que significa? Evidentemente que não. É uma forma de dizer que está defendendo o pluralismo de ideias. Suponho eu, escola com todos os partidos é uma escola na qual se discutam os assuntos sob diversas perspectivas, não é? E é isso que nós estamos defendendo no item 4 dos deveres do professor. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, ou seja, questões controvertidas, o professor deve apresentar aos alunos, de forma justa, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Será que eles querem dizer com escola com todos os partidos? Se for, então a Escola Sem Partido é essa escola. Mas é uma maneira de desqualificar o trabalho que a gente está fazendo. E de fazer isso de uma maneira, no mínimo, desonesta. Porque ignora aquilo que nós estamos defendendo. Distorce a proposta do movimento Escola Sem Partido, como se nós estivéssemos
propondo que fosse apenas as visões de direita ou as visões X ou Y. Não. O que a gente defende é que um tema controvertido possa ser examinado sob diversos ângulos. Quinto dever do professor: respeitar o direito dos pais dos alunos, a que seus filhos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Esse foi o único dever do professor que eu não redigi. Eu copiei da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que diz exatamente isso, que os pais têm direito a que seus filhos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com as suas próprias convicções. Se os pais têm esse direito, os professores têm o dever correlato de respeitar esse direito das famílias. E o 6, o professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes, os cupinchas do professor, ou terceiros, os funcionários, por exemplo, da Secretaria de Saúde, que vão ensinar as crianças a colocar camisinha com a boca, não é? Não serão violados por estudantes ou terceiros dentro da sala de aula. Então, nem sempre o professor é o único agente da doutrinação. Às vezes ele está mancomunado com algum aluno, ou então vem aí um servidor, um agente externo, como, por exemplo, a Sâmia Bonfim, né, que vai às escolas de São Paulo para fazer comício. Né? O Douglas, inclusive, já denunciou esse tipo de ação. Pode passar, por favor. Outro cartaz que nós devemos colocar na sala de aula, isso está no projeto que a Bia apresenta, que você também, Labre, você é subscritor do projeto, né? Também. Esse projeto Escola Sem Partido também prevê o direito do aluno de gravar as aulas. Como é que esse direito... Gente, é tão simples de resolver o problema da doutrinação, é tão fácil resolver o problema, com 2 cartazes a gente resolve. O cartaz com os deveres do professor e esse cartazete aí. Basta isso. Quanto é que o Estado vai gastar para resolver o problema da doutrinação? A esquerda levou 40 anos para criar esse império dentro do sistema de ensino, e o Estado pode resolver isso numa penada, com 2 cartazes em sala de aula. O professor que sabe, que o aluno sabe que os deveres existem, ele se controla, que aqueles deveres do professor existem, o professor fica com medo, ele fica receoso. E depois, se ele souber que algum aluno pode estar filmando a sua aula, gente, é checkmate na doutrinação. É checkmate. Nenhum professor vai fazer doutrinação se o aluno chegar e fizer assim, respeitosamente. Professor, eu estou gravando a sua aula. Eu coloco o telefone em cima da mesa do professor. Professor, sua aula está sendo gravada. Acabou. Não tem mais doutrinação no Brasil. É por isso que o Zé Dirceu é um gênio, gente, sério. É por isso que ele viu que a Escola Sem Partido será o fim do domínio da esquerda nesse território. E nós não queremos ocupar esse território. Embora, e eu faço aqui uma observação, nós, conservadores, não temos medo da verdade. A verdade, quem tem medo da verdade é a esquerda. Nós não temos medo nenhum da verdade. E eu quero ler aqui de um livro do Paul Johnson, que é um historiador inglês. No prefácio desse livro, é um livro sobre a história da Igreja Católica. História da Igreja. Um livro muito bom, um calhamaço assim. E ele conta episódios escabrosos da Igreja Católica. Ele é católico, um inglês, não sei se está vivo ainda o Paul Johnson, mas ele conta coisas assim do Arco da Velha. Há 2000 anos de história, certamente existem muitos episódios embaraçosos para a Igreja. E aí ele, antecipadamente, no prefácio, né, ele diz o seguinte, que eu acho maravilhoso, é isso que eu defendo também, e que o Escola Sem Partido também defende. Ele diz assim, pois o cristianismo, ao identificar a verdade com a fé, deve ensinar, e bem entendido, efetivamente ensina, que a interferência com a verdade é imoral. Um cristão dotado de fé nada tem a temer dos fatos. Um historiador cristão que limita em um ponto qualquer o campo da sua indagação, está reconhecendo os limites da sua fé. E, por suposto, e evidentemente, está destruindo também a natureza, está em espanhol isso aqui, a natureza da sua religião, que é uma revelação progressiva da verdade. De modo que, no meu entender, o cristão não deve privar-se, no mais mínimo que seja, de seguir a linha da verdade, mas ainda está obrigado a segui-la. Na verdade, deve sentir-se mais livre que o não cristão, que está comprometido de antemão com o seu próprio rechaço.
É lindo isso aqui. A gente vê, nós cristãos não temos medo, nós que acreditamos na verdade, não temos medo, não temos por que temer a livre investigação dos fatos. Não é? Quem deve ter medo da ciência e da verdade é quem precisa da mentira para crescer. E não é o nosso caso. Além disso, a ordem natural está do nosso lado. Então, nós não precisamos da mentira para educar os nossos filhos. Nós não queremos educar os nossos filhos na mentira. Nós queremos que eles conheçam a verdade. A verdade liberta. Não é assim? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essa é a premissa também da qual eu parto para sustentar que o Escola Sem Partido é uma grande arma dos conservadores nesta guerra cultural. Pode passar? Eu já estou terminando. Bom, na verdade, não existe privacidade em sala de aula. Né? Nenhum professor pode reivindicar o direito a ter uma relação sigilosa com seus alunos. Isso é insano, é completamente insano. Né? Além do que, a Constituição garante o princípio da publicidade. Junto com a impessoalidade está lá a publicidade. Então, nenhum professor pode reivindicar o direito à privacidade ou o direito ao sigilo em sala de aula. Aí eles dizem, mas isso viola o meu direito de imagem, ou então o meu direito autoral. Esse é o grande argumento desses gênios do direito. Acontece o seguinte, o que pode eventualmente violar o direito de imagem do professor, ou o direito autoral do professor, é a exibição daquilo que foi gravado, mas não a gravação. Né? A gravação não viola coisa nenhuma. Eu posso gravar e ficar aqui no meu iPhone, no meu smartphone, e não tem violação de imagem. Claro, até para fins pedagógicos, até para fins estritamente... Estou falando aqui, não estou nem falando de doutrinação, estou falando gravar as aulas para fins estritamente pedagógicos, para assistir 2 vezes a mesma aula. É claro que, gente, nós sempre fizemos isso. Quem é que não gravou aula em faculdade? Né? Sempre fizemos isso, nunca houve nenhum problema. Para ouvir de novo. Agora, se tiver um ato ilícito, se por acaso o professor praticou um ato ilícito, não há problema nenhum em divulgar esse ato, porque aí o interesse público prevalece sobre o direito de imagem do professor. E é isso que nós estamos vendo aqui, gente. Quando um aluno grava a aula, eu estou gravando a aula toda para estudar em casa, e aí o professor dá um piti em sala de aula e começa a falar Lula livre, Lula livre, Lula livre. Opa, peraí, isso é interesse público? Então eu tenho o direito de exibir essa imagem e o professor não pode se recusar a isso. Não é? Porque é como se ele estivesse cometendo um crime. Ou alguém já viu criminoso, bandido, reivindicando o direito da imagem por causa de uma reportagem do Jornal Nacional. Né? Que filmou o bandido entrando no camburão, o cara chega lá, não, vou processar aqui, o direito está ferindo o meu direito de imagem. Não existe isso. Porque ele está cometendo um crime de interesse público, que aquilo venha ao conhecimento público. Né? Há interesse em que aquilo venha. Débora Duprá. É ridículo, é completamente ridículo. Isso aí não tem nenhum fundamento. Porque o direito da imagem se coloca no momento da exibição e não da gravação. O aluno tem todo o direito, aliás, não é só o aluno, todo mundo tem o direito de gravar todo mundo em ambiente público. Não vai gravar no banheiro, a pessoa está ali sim, privacidade. Ali não tem dúvida. Mas aquilo que está no meio da rua e tal, agora, meu direito à imagem. Não, peraí, eu não vou exibir, não, eu só estou gravando. Eu só vou exibir se houver interesse público aqui. Né? Então, é completamente absurdo negar isso. Aí você falou, na escola privada tudo bem. Negativo. Na escola, com mais razão, a escola privada não pode proibir o aluno de gravar a aula. É como se ela estivesse impedindo o consumidor, que no caso não é... porque veja o seguinte, vejam bem, o aluno médio é cúmplice do mau professor, do professor vagabundo. Para o aluno médio, quanto menos matéria o professor der, quanto mais enrolão o professor, melhor. Mais ele gosta. Nós sabemos que é essa a realidade. Então, quem é que tem interesse em fiscalizar se aquela aula está sendo bem dada ou não? O aluno é que não é. É o pai que está pagando aquilo. É o pai que... Só para terminar aqui. Então, a escola particular, que é o fornecedor daquele serviço, pense que há uma relação de consumo. Escola, que é os pais que estão pagando a mensalidade e a escola que está prestando o serviço. Se a escola particular impede os pais de saber o que está sendo ensinado, é como se eles estivessem impedindo os pais de tomar conhecimento
da qualidade do serviço. Quer dizer, é insano, é completamente absurdo. E mais, ao impedir o aluno de gravar as aulas, eles estão impedindo os alunos de produzir provas contra a escola e poder exigir depois o cumprimento de alguma obrigação. Vamos dizer que um professor faça alguma coisa errada na sala de aula. Então, a escola está se protegendo contra os seus alunos, contra aqueles vulneráveis, aqueles indivíduos vulneráveis que são obrigados ali a ter presença em aulas, senão vão repete de ano e tudo. Então, sob qualquer perspectiva, tanto na escola pública como particular, é insustentável a afirmação de que não existe o direito de gravar aulas. Tanto do ponto de vista estritamente pedagógico, o aluno tem o direito de gravar para escutar as aulas diversas vezes. Ou seja, isso faz parte do direito à educação. O direito à educação não é só o dever de ir para a escola e assistir a aula, não, é o direito de efetivamente absorver aquele conteúdo, né, de aprender, e a gravação das aulas é a melhor forma de fazer isso. Os pais têm o direito de saber o que seus filhos estão aprendendo. E a Constituição garante, no artigo 207 também, um dos princípios lá previstos do ensino. Estou muito apertado o tempo aqui? Não? Tá, posso continuar? Já passou, né? Então, um dos princípios garantidos pela Constituição é a garantia de padrão de qualidade do serviço educacional. Quem é que tem condição de aferir se o serviço está sendo prestado com qualidade ou não? É o vagabundo do aluno, o pilantra do aluno, ou é o pai do aluno? É claro que é o pai do aluno, porque o aluno não quer saber de aula, o aluno quer saber né? Então, eu encerro aqui. Só passa o próximo slide, por favor. Então tá. Então é isso aqui, gente. Tem gente que diz, o quê? Não existe neutralidade. Bolsonaro agora é presidente. Chegou a nossa vez. Não chegou a nossa vez. Não chegou a nossa vez. Qualquer pessoa que saiba, mas minimamente o que está acontecendo nas escolas e universidades, já percebeu que não chegou a nossa vez. Mudou o presidente, mudou o ministro da Educação e as coisas pioraram. O ambiente está mais esquerdista do que nunca esteve. Radicalizou geral. Então, esqueçam, mudança de presidente, não existe solução de cima para baixo. Né? O que não foi construído com base na hierarquia, não será destruído com base na hierarquia. A dominação, a conquista do sistema educacional não foi uma obra de governo, né? Foi uma obra de partido. Foi o PT que fez isso, de baixo para cima, e não de cima para baixo. É claro que de cima para baixo, quando eles ficaram tantos anos no poder, eles ajudaram, porque eles tinham é claro, evidentemente. Mas, gente, não se iludam. Não há solução hierárquica para um problema que não surgiu com base na hierarquia. É uma coisa muito séria e muito bem pensada. Eles lisonjeiam os alunos, colocam o aluno lá em cima, empoderam o aluno e depois ficam com o aluno na mão. O aluno faz o que eles quiserem. Então, tudo isso muito... a gente precisa estudar mais esse assunto. Os pais precisam entender, se envolver mais nessa temática, né? E eu acho que a direita precisa ouvir mais o Zé Dirceu. Precisa ouvir mais o Zé Dirceu. O Zé Dirceu já mostrou. Então, o Zé Dirceu já mostrou o caminho das pedras. Ele, num ato falho, aí, eu atribuo isso à providência divina, que está guiando todos os passos da Escola Sem Partido. A providência divina deu aquele habeas corpus para o Zé Dirceu, ele ficou lá 3 ou 4 meses fora da cadeia para falar isso. Então, foi uma bênção que ele tenha dito isso para nós. Tá legal? Obrigado aí, pessoal.